Quando eu defino a expectativa de aprendizagem do aluno por meio do parâmetro curricular por cada ano, eu vou em seguida fazer o testar o padrão de desempenho desse aluno de acordo com a definição curricular que os professores discutiram e validaram, né? Vocês fizeram uma validação desse currículo. Aí nós vamos fazer o teste. O padrão de desempenho vai ser testado com métodos diferentes, até para que a gente possa chegar ao resultado melhor possível, ao resultado mais adequado, ao resultado mais fidedigno. Visto o padrão de desempenho, nós vamos retornar possivelmente ao parâmetro curricular. Definido o currículo, padrão de desempenho, nós vamos mais ou menos concomitantemente também trabalhar os programas de ensino. E vamos trabalhar também a formação dos nossos professores. Isso é muito importante. Ou seja, a partir dos nossos parâmetros curriculares e a partir do desempenho dos nossos alunos, qual é a formação que os nossos professores devem ter para que nós possamos atingir os objetivos que nós mesmos fixamos por meio do currículo aliado ao desempenho dos nossos alunos. Nesta fase de validação do projeto, vão estar envolvidos 3.200 professores de língua portuguesa e matemática, de todas as regionais de educação, certo? E de todos os níveis de escolaridade. Serão 400 professores de cada etapa de escolaridade em língua portuguesa e matemática e educação de jovens e adultos, compondo 40 grupos de trabalho. Esta é uma amostra bem representativa do professorado do estado de Pernambuco. Este projeto ele só faz sentido se ele for resultado realmente de uma construção coletiva, com vários atores envolvidos, participando, compromissados. Fala-se tanto na importância da etapa de alfabetização, como base para a construção do conhecimento e uso da língua portuguesa. Quero muito saber quais serão as expectativas para a etapa de aprendizagem. As expectativas são de que os estudantes, ao longo dos 3 primeiros anos da educação básica, possam compreender como a língua escrita se organizam e que sejam capazes de se apropriar dela de forma criativa, fazendo uso da língua escrita em situações de oralidade, de leitura e de produção de textos. Além do eixo de análise linguística, a proposta de língua portuguesa se organiza em torno dos eixos da oralidade, que busca resgatar as práticas de oralidade na escola, que tem se constituído muitas vezes em lugar de silêncio e não de manifestação da língua. O eixo da leitura, que é um eixo no qual tomamos a leitura como prática de produção de sentidos pelos estudantes. O eixo da escrita, que envolve a utilização criativa da língua escrita para fins de expressão e de interação com o outro. O eixo literatura e suas estéticas é tratado como um eixo em separado dos demais. E em todas as etapas, o eixo da análise linguística é abordado como um eixo vertical, que atravessa todos os demais eixos. Bem, os nossos estudantes eles têm contato com a literatura mais densa, mais profunda no ensino médio. A minha questão é, como os alunos vão lidar com essa expectativa, já que percebemos que tem se indicado muitos textos curtos, como contos, crônicas e capítulos de livro. Embora o eixo literatura e suas estéticas seja um eixo exclusivo do ensino médio, as expectativas de aprendizagem em leitura previstas para o ensino fundamental devem levar os estudantes a uma apreciação do texto literário que seja capaz de trazer a esse estudante a dimensão de fruição estética desse texto, a capacidade de apreciar o texto literário, de interagir com esse texto de forma criativa e produtiva. Como se pretende que a construção do conhecimento matemático seja instalada e evolua no ensino fundamental? Qual é a expectativa de aprendizagem proposta pelo projeto? Bom, em termos de matemática, as séries iniciais caracterizam basicamente
pelo fato de a criança começar a ter contato com o objeto em si, o objeto matemático. E nesse momento é importante que a criança possa ser levada a fazer matemática. Então não é o momento, digamos assim, eu gosto de dizer muito, de ensinar muita coisa para a criança. É procurar criar situações para que ela faça matemática. Já no segundo momento, nos anos finais do ensino fundamental, é quando essa criança vai começar já a organizar aquele conhecimento matemático. Então algumas estruturas já vão ser organizadas, já vão ser montadas, e eu diria que esse aprendizado vai se consolidar no ensino médio. Então no ensino médio seria o momento de você realmente fechar, então o aluno, a criança, já um jovem adolescente nesse momento, vai começar a perceber que a matemática se estrutura, tem uma linguagem própria, etc. Ótima notícia, professor. Como o aluno que tem acesso hoje em dia às novas tecnologias, à mídia, à internet, o uso do celular, o uso da máquina de calcular, como isso vai ajudá-lo para que os novos parâmetros curriculares possam ser inseridos na aprendizagem deles? O ensino médio de matemática que nós temos atualmente é um excesso de conteúdo, são muitas coisas que são colocadas na cabeça do jovem, tá? Basicamente porque se tem a ideia de que ele vai precisar daquilo ali para o vestibular, tá? Que são ideias que não são totalmente corretas, e nós perdemos o foco principal do ensino médio, em termos de matemática, que é a fase de consolidação de todas as aprendizagens que vieram sendo feitas ao longo do tempo. Eu costumo brincar um pouco dizendo que a principal competência no ensino da matemática é a competência de resolver problemas. Ou seja, que o aluno seja capaz de pegar aqueles conhecimentos que ele está aprendendo na escola e, quando ele se encontra frente a uma situação, a um determinado problema, uma situação problemática, ele seja capaz de mobilizar aqueles conhecimentos para resolver aquela situação. É uma proposta curricular, né, ousada, tá, em muitos pontos. Nós, professores, vamos ter levar um certo tempo para nos apropriarmos dela, tá? Mas eu acredito, aliás, eu tenho certeza que ela está totalmente dentro do que se discute hoje em dia em educação matemática e de que se pensa em termos de